Galera, professor Jonas, e hoje a gente vai falar de números primos. E se você não viu ou não acompanhou a aula de critérios de visibilidade, te digo que você faça primeiro esta aula para depois podermos falar de números primos bem. Professor, o que são números primos, né? São números que nascem de tias... Não, esquece isso. Números primos são números que eles são maiores do que 1 e eles são divisíveis, né? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Em algum momento da sua vida, tu já ouviu isso na escolinha da Tia Teteca. Mas, professor, por que eu preciso saber essa ideia de números primos? Porque mais para frente, não importa qual seja o concurso que você vai fazer, existe uma coisa chamada MMC e MNC. E se você não souber fazer a decomposição de um número em fatores primos, você vai ter graves problemas, beleza? Então, como é que funciona aí essa ideia de números primos entre si? Já falamos, tem que ser maior do que 1 e o número só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Exemplo disso, vamos fazer algumas verificações para ver se o número é primo ou não. Jonas, eu quero começar a testar com o número 16. Quero saber se 16 é primo ou não. Muito simples. Existe algum valor? Isso é abaixo, né? Existe algum valor além do 1 que eu consigo dividir o 16? Beleza, vamos fazer um teste. 16 é par, né? É. Se ele é par, automaticamente, se eu dividir por 2, beleza? Eu tenho uma divisão exata. Como assim uma divisão exata, Jonas? Ó, 16 por 2 dá 8, beleza? E qual é o resto, hein? 0. Então, se o 16 ele é divisível por 2, o 16 não é primo. Tranquilo? Então, quando você estiver estudando, pega o valor e verifica valores abaixo dele se eu consigo fazer a divisão. Se eu conseguir fazer uma divisão exata, automaticamente todo número, né? Automaticamente ele não vai ser primo. Jonas, eu tenho alguns primos aí que são mais conhecidos, sim ou não? Sim, temos sim. E quais, né, seriam eles? Vamos lá, eu tenho um primo que você vai ver em prova, com certeza, que é o 2. Mas por quê? Porque ele é o único número par que é primo. Então, assim, você vai vê-lo tanto nessa parte de números primos em si, mas também numa coisa chamada teoria de conjuntos, que aí eles usam alguns exemplos lá de conjuntos, dando uma descrição, falando, qual é o número que é par e primo ao mesmo tempo? Tu já sabe que é o 2. Beleza? Então, quais são os principais primos que nós temos? Ó, são eles, né? São eles. 2. Beleza? 3. Professor, o 4 é primo? Não. Por que o 4 não é primo? Tu não consegue dividir o 4 por 2? Então não entra, né? 5. O 6? Por que não 6? Porque eu consigo dividir o 6 por 2 e também por 3. Não é. 7.
Ah, pessoa, 8. Não, porque eu divido 8 por 2 e por 4. 9? Não, porque eu divido por 3. 10? Não, porque eu divido por 2 e por 5. Beleza? Aí vem lá 11, né? 13, 14 não, 15 não, 16 não, 17, 18 não, 19 é. E aí você vai nessa ideia, beleza? E esse daqui são os números primos que a gente vai ter aí. Professor, por que o senhor colocou aqui, ó, uma reticências? Para te mostrar que, quando você estiver estudando, que ele não se limita ao 17. Ele vai lá, 17, tem 19, 23, né? 29, 31, 37. Então isso aí vai até tu ficar velhinho. Beleza? Então, esses aqui são... Eu botei eles porque eles são os principais que vocês vão fazer uma decomposição. Eles são talvez aí, digamos que os mais conhecidos, né? Assim que você tem que fazer uma divisão ali, ficar ali o tempo todo e tal, e por aí vai. Ok? Então esses aí são pra gente os principais primos. E aí você vai fazer uma decomposição em fatores primos mais para frente, já justamente lembrando deles. Beleza? Em prova, Jonas, quais que eu mais utilizo? Geralmente em prova, você vem aqui, ó, até o 7. Talvez o 9. O 11, perdão. Talvez. Mas geralmente em prova, você vem aí, né, até o 7. Pegando muito 11, 13, foi de todas as horas que eu tenho de prova aí, ele chegou a 13. Mas mais do que isso é muito, 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 muito improvável, beleza, que venha. Ok? Então, vamos fazer mais alguns testes para ver se eles são primos. Vou deixar aqui uma setinha para te indicar, ó. Os primos. Acho que primos são esses. Os primos mais conhecidos. Que a gente tem aí para o seu futuro concurso. Beleza? Então, vamos ver mais alguns exemplos para a gente fazer mais algumas verificações só para a gente dar aí uma intensificada, né, nesse processo, se ele é primo ou não. Beleza? Então, cara, para determinar é muito simples. Basta você dividir pelos primos, pelos conhecidos que você tem aqui. E aí você vai safar brilhantemente aí essa ideia se é primo ou não. Ok? Então vamos pegar um número um pouquinho maior para ver se é, se não é e por aí vai. Vamos lá. Pega aí, ó, o 97. Jonas, por que você falou lá no início da aula a importância de eu saber os critérios de divisibilidade ou não? Justamente para você trabalhar de uma forma mais rápida. Quer ver? Vamos lá. Se eu vou pegar o valor para verificar se ele é primo ou não, eu não vou olhar para os primos que eu tenho e eu vou dividi-los por eles? É justamente isso. Ó, vou começar sempre do menor para o meu maior, ok? Então, ó, vou pegar o 97 e vou tentar primeiro dividir por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11, beleza? Até que eu encontre, né, lá um quociente menor do que o resto. Quando isso acontecer, eu já paro
porque eu sei que este valor é um número primo. Beleza? Então vamos lá. Pô, Jonas, 97 é divisível por 2? Pensou? Não. Por que não? Quando você estudou critério de divisibilidade, você viu que para ser divisível por 2, o número ele precisa ser o quê? Par. Professor. 97 não é par. Então, ó, ele não é divisível por 2. E por 3? Qual era o critério, mestre? Eu pegava lá o 97, né? Abria, né? E verificava se a soma dos seus algarismos era um valor divisível por 7. Então, vamos para os testes, né? Primeiro, ó, por 2. 97 é divisível por 2? Não. Por que não é? Porque ele é ímpar. Beleza? Então, se este número é ímpar, ele não é divisível por 2. Então, ó, não é divisível por 2.